Olá! Hoje é papo sobre algo que está bem no centro da nossa vida moderna. A ideia da nossa identidade como mercadoria. A gente vai explorar isso a fundo com base no artigo Ethos Capitalista, a mercantilização do processo de individuação. Vamos nessa? Então vamos começar com uma pergunta que já chega incomodando, né? Será que a nossa identidade, quem a gente é, virou só mais um produto na prateleira? A ideia é meio estranha, mas é exatamente isso que a nossa fonte de hoje sugere que está acontecendo. E aqui está o ponto principal. Pensa só, a máquina do capitalismo, que é craque em transformar tudo em produto, parece que encontrou uma nova mina de ouro. E o que é? A diversidade, a identidade. Tudo isso agora é empacotado, ganha o preço e é vendido. Ok, primeira parte, o eu à venda. Bora entender como essa lógica de mercado vai muito além de vender coisas e acaba mudando até a forma como a gente se enxerga. Olha só como isso funciona na prática. Basicamente, a gente é meio que treinado para se ver como um produto. Nossas relações viram transações. A gente acaba tendo que performar uma identidade para se dar bem, tanto socialmente quanto na carreira. E o ponto mais crítico que a fonte destaca é essa pressão para acomodar um eu branco, o que acaba nos afastando de quem a gente realmente é. Para essa ideia toda não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo perfeito que a nossa fonte traz. A história do filme Ficção Americana. Ela ilustra tudo isso de um jeito genial. Então, vamos conhecer o Monk. O cara é um escritor, e não qualquer um escritor brilhante que escreve coisas super complexas. O problema é que ele esbarra numa barreira bem específica do mercado. E é aí que o dilema dele fica claro. Os editores simplesmente recusam os livros dele, dizendo que não são negros o suficiente. Pensa na frustração. O mercado não quer a complexidade do Monk, quer uma caixinha, um estereótipo da experiência negra que seja fácil de vender. De saco cheio de tudo isso, o que ele faz? Resolve tirar um sarro, jogar o jogo deles. Ele cria um pseudônimo e escreve a paródia mais exagerada e cheia de clichês que consegue imaginar sobre a vida no gueto. Só para ver no que ia dar. E o resultado é uma ironia que chega a doer. O livro que ele escreveu como piada, uma coisa totalmente fake, vira um best-seller absurdo. E o pior, o mercado, na sua maioria branco, elogia o livro como cru e autêntico. É a prova perfeita de como identidade pode ser fabricada e vendida. Tá, mas o que está por trás disso tudo? Que forças são essas? Agora a gente vai fundo para entender as engrenagens invisíveis que explicam a história do Monk, segundo a nossa fonte. A primeira peça desse quebra-cabeça vem de Carl Jung e o seu conceito de sombra. Imagina que a sombra é tipo o porão da nossa mente, sabe? É lá que a gente joga tudo aquilo que a gente reprime, o que a gente não quer ver na gente mesmo, o nosso lado mais obscuro. Só que aqui tem um problema sério que a fonte aponta. Apesar do Jung dizer que todo mundo tem uma sombra, ele mesmo acabava associando essa sombra, essas características inferiores, aos primitivos, e especificamente a pessoas negras. E aí uma teoria psicológica acaba reforçando preconceitos e hierarquias raciais. Aí entra a segunda peça, que vem da socióloga Cida Bento, o Pacto da Branquitude. O que é isso? Pensa num acordo não dito, muitas vezes inconsciente, entre pessoas brancas para manter as coisas como estão, sabe? Para garantir que os privilégios continuem onde sempre estiveram. E pronto, tá aí a conexão. É exatamente esse pacto que cria fome do mercado por histórias que se encaixam em estereótipos, que são confortáveis. O sucesso do livro Piada do Monk não foi por acaso. Ele entregou de bandeja exatamente o que essa demanda inconsciente queria. Ok, já entendemos o tamanho do problema. Mas e aí? Como a gente resiste a isso? A última parte da nossa análise, super inspirada nos escritos da Bell Hooks, vai mostrar que existe um caminho. Para Bell Hooks, a supremacia branca não é só sobre grupos extremistas. É muito mais profundo. É tipo o sistema operacional da nossa cultura, uma forma de pensar que todo mundo pode acabar absorvendo. Por isso, a resistência de verdade começa dentro da gente, quando a gente desafia essa lógica no nosso dia a dia. E a Bell Hooks nos dá um mapa para essa cura, para essa resistência. E é um mapa que exige a ação. Primeiro, tem que nomear a dor, reconhecer o impacto do racismo. Depois, praticar uma vigilância crítica, ficar atento para não absorver essas ideias tóxicas. E, o mais poderoso de tudo, escolher o amor como um ato de resistência. E essa frase dela é uau. Porque para Bell Hooks, o amor não é uma coisa passiva, um sentimento bonitinho. Não. É uma arma. É uma atitude política. É uma prática de cuidado, de compromisso. É a forma mais radical de se opor
a qualquer tipo de dominação. E olha que interessante, a gente volta pro Monk. Enquanto a vida profissional dele é essa grande piada, é na vida pessoal que a jornada de cura acontece de verdade. Ao cuidar da mãe, ao lidar com os problemas da família, ele é forçado a sair da sua bolha, a se reconectar, a praticar esse amor na vida real. Pra gente fechar, essa citação do próprio Jung é muito forte e nos dá um poder imenso. A gente não é só espectador dessa história toda. Nós também estamos escrevendo o roteiro. Nós somos os autores do nosso tempo. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, que fica no ar. Se a cultura nos empurra para vender uma versão de nós mesmos que cabe numa prateleira, e se a gente tem a caneta na mão, que história diferente, mais autêntica, mais conectada, a gente vai escolher escrever daqui para frente?